Olá, sou a Ana Carol, quero saudar os moradores do planeta Arte e, como diz o poeta, se o mundo acabar, que eu esteja dançando. E é com essa que a gente vai trabalhar hoje. Vamos entrevistar a pesquisadora, profissional da dança, professora, produtora cultural e etc., uma pessoa maravilhosa, professora Susan Santos. É isso aí, vamos lá? Olá, eu sou Ana Carolina, sou estudante de produção cênica e estou aqui com a professora Susan Santos. É uma honra tê-la aqui com a gente. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a sua presença e gostaria de agradecer a vocês também que estão nos assistindo. A entrevista hoje, ela tem o objetivo de conhecer e elucidar o trabalho de profissionais da dança e também conhecer um pouco mais sobre as dores e as delícias de trabalhar com essa arte no estado de Goiás. Professora Susan, muito obrigada, por disponibilizar o seu tempo depois de uma rotina intensa de trabalho, né? E para começar, gostaríamos de te conhecer. Quem é você, Susan? Nossa, sou tantas pessoas, em tantas formas, em tantos lugares, mas vamos lá. Sou Susan Santos. Sou paulista, sou da Zona Oeste de São Paulo, trabalho com dança há mais de 10 anos e hoje sou professora de dança, mestranda em antropologia social pela UFG, graduanda em pedagogia também pela UFG, sou pesquisadora, coreógrafa, intérprete criadora, sou muitas coisas e obrigada pelo convite, estou feliz de estar aqui também. Como a dança entrou na sua vida, Suzy? Eu acredito que a dança sempre fez parte da minha vida. Desde quando eu me reconheço como pessoa, a dança sempre esteve no meu meio social, familiar. A minha família é uma família de mulheres negras, que cresceram na Zona Leste de São Paulo, numa época no qual acredito que o racismo, o preconceito era muito latente, e muito mais do que hoje, né? E elas tinham como um refúgio, tinham como um lugar de se sentirem acolhidas, estarem presentes dentro de bailes, né? Que a gente chama de bailes black. Então, minha família sempre dançou muito samba rock, sempre fomos de escolas de samba, gostávamos muito de ouvir hip hop, então eu nasci nesse seio familiar. Então vejo que a dança faz parte da minha trajetória desde pequenininha, desde que eu me recordo de 5 anos de idade. E qual que é a sua formação hoje? Hoje eu sou formada em Jazz Dance pela Companhia de Dança Panteras, que atuou muito tempo em São Paulo, hoje eles atuam em Portugal, na Europa. Também, fora o jazz, me formei principalmente também como professora, fiz licenciatura em dança na Universidade Federal de Goiás, estou finalizando o mestrado em antropologia social, no programa de ciências sociais da UFG, graduando em pedagogia e outras formações em dança que vou fazendo ao longo dos espaços por onde eu perpasso, né? Então, hoje eu tenho um foco de pesquisa voltado para o jazz, voltado para as danças também consideradas periféricas, afrodiaspóricas, tendo vários universos dentro desse lugar, assim. Sim, e qual que é a área que você se dedica mais? Qual que é a sua... na maior parte do seu tempo, qual que é a sua atuação profissional? Dentro dessas que eu falei? Isso. Bom, acredito que hoje como professora e também como intérprete criadora. Eu tenho, como produtora cultural também. Eu tenho inscrito muitos projetos para a lei de incentivo, sendo contemplada por esses projetos e tenho produzido muitos trabalhos voltados nesse lugar. Tanto trabalhos de espetáculos quanto trabalhos de videodança e trabalhos de documentários
que ainda não foram realizados, temas que ainda não foram discutidos dentro do universo da dança, ou que são discutidos, mas que ainda não têm a visibilidade ao qual a gente quer que tenha, sabe? Então, estou um pouco nesse lugar. Sim, e não necessariamente sendo a sua especialidade, mas no âmbito da dança, o que a Susan se acha assim, nossa, isso eu faço muito bem? O que você se considera assim que faz melhor? Nossa, que pergunta difícil! Olha, eu acredito que intérprete criadora. Eu acho que é onde eu fluo com mais facilidade. Embora ser professora é uma paixão, e como eu também ministro aula desde muito jovem, desde a Panteras, em São Paulo, eu acredito que esse é um lugar que eu também faço com muita sensibilidade, com muito respeito, com muito amor. Mas acredito que o meu coração bate forte, assim, quando estou em cena, quando estou produzindo coisas, quando estou também envolvida nesses processos, criando processos. E quando vou pra cena desse lugar, assim, acho que é onde meu coração bate bem forte. Sim. Susan, você falou do seu trabalho como produtora, né? Eu gostaria que você elucidasse um pouquinho como é ser produtora e artista. Se isso contribui, se isso atrapalha, e como é produzir e ser produzida. Olha, produzir em dança, assim como eu acredito que em outras linguagens artísticas, envolve disciplina, envolve afeto, envolve responsabilidade, foco, envolve muitos atributos, né? Das experiências que eu tive produzindo tanto espetáculos quanto produzindo materiais visuais, né? Então, documentário, entrevistas, entre outros, que são contemplados nas leis de incentivo, vejo que é muito difícil, vou ser muito sincera, porque mesmo que a gente passe por uma formação no curso de dança, que é uma formação plural, que visa preparar esse artista nas mais variadas frentes, o tempo que a gente tem para poder absorver esse tipo de conteúdo ainda é muito escasso. É um semestre no qual a gente aprende ali a entender um pouco as leis de incentivo, o que está pedindo, e escrever projetos para serem aprovados nas leis de incentivo. E no quesito produção de espetáculo, quando você vai para as disciplinas dentro do curso de dança, no qual há ali a presença, né, do produtor, do intérprete de dança e tudo mais, eu sinto que é uma tarefa muito difícil e que, pelo menos assim, nas minhas experiências, eu sempre tive um pouco mais de dificuldade. O que me ensinou mesmo, assim, com mais tranquilidade, foram os editais que eu fui escrevendo, que eu fui aprendendo como que era, o que era solicitado, o que era mais difícil, perguntando também para outros profissionais da área. Acho que eu fui trilhando um pouco desse caminho. Assim. Produzir em dança, existe uma gama de possibilidades, né? Existe o ato de produzir um espetáculo, existe o ato de produzir um documentário, existe o ato de produzir um videodança, existe o ato de produzir... É um leque de possibilidades, sim. E aí eu acho que é interessante que essa pessoa que tem o intuito de produzir dança, que ela tenha uma experiência com as várias frentes dentro do campo, sabe? Não esteja limitada só a um caminho, porque eu acho que abre um leque de visão sobre aquela ramificação, sabe? Sim. E falando em ramificação, nós estamos estudando na disciplina de Fundamentos da Dança sobre o balé e a dança moderna. Certo. Eu gostaria de saber, aqui no estado de Goiás, ou então dentro da sua formação e experiência, como se deu esse contato com essa vertente da dança? Hoje, meu foco de pesquisa ele está mais no jazz e também em danças afrodiaspóricas, né? E a depender de como é ensinado, o balé ele pode ser ensinado numa perspectiva decolonial, que é diferente do balé ao qual nós estamos habituados a observar. O que eu tenho
conhecimento, como eu estava falando, né? O meu lugar de pesquisa ele está no jazz e nas danças afrodiaspóricas. Então, eu acho que seria também interessante ouvir pessoas que são do balé e tudo mais, da dança moderna, que possam falar mais especificamente desses dois recortes. Mas, de maneira geral, o que aproximei dentro do curso de dança, que eu tenho como conhecimento, o balé ele é uma proposta de dança que nasce na corte, né, e nasce com uma conjuntura social no qual havia a corte, o rei Sol, e as possibilidades de dança elas estavam pensadas num palco italiano. Então, esse artista ele se movimenta de frente para essa corte, de frente para esse rei. E a forma de dança ela também está associada ao contexto social, cultural daquele momento histórico, né? Então, no balé, pensa-se um corpo que projeta para o nível alto, né? Pensando esse corpo que visa mesmo romper com a gravidade, então tem toda uma técnica ali que é construída para projetar esse corpo para cima. Fora isso, tem um corpo também que está muito ligado com os repertórios, né? Então, dentro do balé clássico, você vai ver os repertórios que são clássicos, como O Lado dos Cisnes, Dom Quixote, Gisele, que são histórias contadas através do corpo, que tem uma técnica que é o balé. A dança moderna é um salto, né? Porque assim, na história da dança ocidental, porque a gente não estuda, por exemplo, a história da dança africana, por exemplo. A gente não estuda com afinco hoje a história das danças indígenas, das danças orientais, que eu acredito que cada uma tem uma forma de contribuir. A gente estuda com mais protagonismo as danças numa perspectiva do Ocidente. Então, a gente entende lá dividido em 4 etapas. Geralmente fala-se sobre balé clássico, pensando esse construto social e cultural de Europa. Depois do balé clássico, a gente vê a dança moderna, então tem um movimento ali acontecendo na Alemanha, e depois disso a gente vai ver um movimento também acontecendo nos Estados Unidos. Depois da dança moderna vem a dança contemporânea e assim vai caminhando, né? Do balé para a dança moderna, o que me recordo como a dança está ligada ao contexto político, né? Quando chegou nos anos 1900, 1920, foi ali mais ou menos a época das guerras mundiais, o corpo que estava se movimentando em cena, ele era um corpo que não via mais sentido, naquele momento, continuar dançando histórias de repertórios, haja vista que eles estavam passando por situações de guerra. Então, tinha pessoas indo para a guerra, tinha famílias sendo despedaçadas, tinha todo um contexto social no qual aquele corpo não estava conseguindo mais ir para a cena, pensando nessas questões anteriores ao qual o balé estava construído. Não estou dizendo que é pior ou melhor, assim, só estou dizendo que existe um contexto social diferente que estava acontecendo naquele momento, que afetou aqueles bailarinos, e nesse afeto transmutou para fora uma outra necessidade naquele momento de pensar outras formas de lidar com o próprio corpo. A gente vai ter ali uma série de protagonistas, a gente vai ter Martha Graham, Rudolf Laban, nós vamos ter Mercy Cunningham, vários outros artistas que estavam tentando propor uma ruptura com os padrões anteriores, né? É claro, é uma ruptura um pouco às vezes ideológica, porque na prática o corpo que dança moderno, ele pensa o chão, ele pensa essa conexão com a terra, tanto que dança-se também descalço, ao invés do
da sapatilha de ponta, que pensa sempre assim, você pensa no chão, a queda, a recuperação, é um corpo que usa mais o tronco, é um corpo que se mobiliza no espaço de uma forma diferente do que o balé, pensando nesses aspectos sociais e culturais que estavam ali atravessando esse corpo o tempo todo. Então, a dança moderna, ela vem como um lugar de ruptura com os padrões anteriores. É uma tentativa, não há assim, exatamente, né, uma ruptura total, porque algumas linhas ali de balé, alguns movimentos se mantêm, mas a proposta é uma proposta diferente. E falando em cenário brasileiro, a gente tem uma protagonista muito importante, que é a Mercedes Batista, que é uma mulher negra, que foi a primeira artista a entrar no Teatro Municipal no Rio de Janeiro, sendo negra, e que também ajudou a construir o cenário da perspectiva moderna em dança no solo brasileiro, mas que muito pouco é falada e que é um lugar que a gente precisa também ter conhecimento. Então, vejo que balé e dança moderna têm os seus momentos na história distintos e que cada um visa falar, transmitir elementos que são integrados com as questões sociais, com as questões culturais e históricas às quais elas estavam ali envolvidas. Pensando na lógica de balé moderno, talvez, eu acredito que seria mais de um lugar de pensamento. A gente pode ter um balé, um corpo de balé que dança, mas com uma perspectiva moderna, uma perspectiva de não rememorar aquelas histórias que já estão datadas de zero e tudo mais, repertórios, mas uma perspectiva moderna em dança. Susan, e qual a principal dor e a principal delícia de ser uma profissional da dança? A principal dor, eu acredito que ela é muito próxima dos outros profissionais das áreas artísticas, né? É a falta de reconhecimento do nosso trabalho. E muitas vezes as pessoas acreditam que o nosso trabalho, ele é um entretenimento, e por ser um entretenimento é visto como algo banal, sabe? Não que o entretenimento também tem o seu lugar, né? Porque todo um trabalho que está sendo feito ali, por exemplo, a pandemia nos disse isso. Assim, o que seria de nós se não tivesse sido a Netflix, os atores que estavam em cena e tudo mais, que estavam construindo, né? Que deixou as pessoas um pouco mais tranquilas dentro do seu contexto de vida ali naquele momento difícil. Eu acredito que hoje a principal dificuldade mesmo é a falta de reconhecimento que o nosso trabalho é um trabalho sério, é um trabalho que envolve também aspectos históricos, aspectos sociais, aspectos culturais, aspectos cognitivos, aspectos fisiológicos, e que tudo isso que eu estou falando, independente do que você escolher para a sua vida, você vai precisar ter isso. A dança, ela te ajuda a saber se posicionar, a saber defender o que você pensa, a saber estar no espaço e conseguir se comunicar com as pessoas. Qual profissional hoje, diz pra mim, qual profissional não tendo essas habilidades consegue se destacar? É muito difícil. Então a dança, ela vem nesse lugar, e eu acredito que muitas pessoas não reconhecem isso, não percebem isso, não reconhecem. Por toda uma questão, desde a escola, desde a primeira educação ali, né, dos pais, da família, eu vejo um pouco disso. E a delícia? A delícia, eu acredito que é muito divertido trabalhar com uma coisa que você tem amor, que você tem carinho, que você tem paixão, sabe? Eu acho que a dança, ela trabalhar com o corpo que está em movimento, está sempre vivo, está sempre ativo, está sempre saudável, sabe? Eu acho que essa é a melhor delícia da profissão. E gostaria de te agradecer, não pela entrevista, mas pela aula que você acabou de nos dar. Eu estou me sentindo privilegiada de estar nesse lugar, de te ouvir. E eu admiro muito o seu trabalho, né? Eu vejo aqui o seu nome na arte, educação e educação da infância. E, porém, a gente nunca teve esse tempo de conversar. E eu conheço você por ler o seu currículo, por ler a ficha técnica, o seu resumo profissional. Mas está sendo assim, incrível eu olhar para você e ver você falando tudo isso com esse brilho nos olhos,
e com toda essa história que, além de talento, que é nato, que percebe que você tem desde criança, a dança em você, além do amor que você tem, eu vejo que você cultiva com esse brilho no olho, né, que eu tô vendo aqui, né, diante da sua história profissional, da sua história de vida. Eu agradeço imensamente a disponibilidade, né, a sua generosidade de dividir o seu conhecimento, que mesmo você sendo talentosa, amando o que faz, com certeza, em muitas horas com a bunda na cadeira estudando, né, você usa muita dedicação, você também é da área acadêmica. Então, muito obrigada por sua contribuição aqui para o nosso humilde espaço, tá? Para falar mais sobre os profissionais da dança e sobre os profissionais da arte em geral, tá? Quer falar mais alguma coisa, Suza? Gente, obrigada. Não acredito que eu fui respondendo aqui as perguntas. Se tiver mais coisas, depois chega junto. E venha fazer aula comigo, tá? Meu @GindaFunk, que é o estúdio, esqueci de falar que também sou empresária, que é um monte de coisa. Um monte de coisa. Mas GindaFunk. Onde que fica? Como é que faz pra se matricular? Fica aqui no centro de Goiânia. E aí, quem tiver interesse, a gente começou o trabalho. É uma pesquisa longa, mas a gente já começou o trabalho de um tempo pra cá. E estamos passando aí nos festivais, estamos abrindo possibilidades, principalmente, assim, meu trabalho também é muito focado com as mulheres, né? Pensando que o corpo das mulheres em Goiânia é um corpo que ainda tem muitos estigmas, tem muitos preconceitos, as mulheres têm um lugar muito de se resguardar, então a dança está nesse lugar pra gente lá de acolhimento mesmo, de acolhimento também numa perspectiva de valorização da cultura preta, tá bom? Um beijo pra vocês. É isso aí, bora dançar, gente. Tchau. Tchau. Deixa na minha cara no vídeo. Making o professor Ale, gente. Ele foi videomaker, diretor, produtor, massagista, maquiador, cabeleireiro. Faço cafezinho também. Cafezinho. Obrigada, gente. Quem tá amigo tem tudo. Beijo. Ai, que lindo. Ficou um negocinho ali.